E aí, pessoal, como vocês estão hoje? Tudo tranquilo, tudo bem? Espero que sim, né? Espero que vocês estejam com saúde, felizes, né, por estarem aqui participando com a gente, porque o que importa é você estar conosco de fato, tá bom? Então sejam super bem-vindos. Puxa a cadeira, senta no chão, no tapete, no tamborete, onde você se sentir mais confortável, tá bom? Porque está começando agora a aula de arte com Sandra Duarte, exatamente isso aí, tá? Então, eu não estou sozinha aqui não, tá? Me ajudando aqui no chat, nós estamos com a professora Esther. Esther, bom dia, como é que você está? Bom dia, professora Sandra. Que legal que a senhora começou a aula já fazendo rima, não foi? Aula de arte com a professora Sandra Duarte. Olha que legal. É para combinar com a aula de língua portuguesa, né? Que falou justamente sobre rima, né? A questão da poesia, tudo aí está entrosado, está tudo interligado, como a gente sempre fala. Que legal. E aqui também, na nossa intérprete de Libras de hoje, é a Helena. Tá certo? Então, Helena, super obrigada por você estar aqui com a gente, participando e fazendo a diferença aqui nesse trabalho lindo de inclusão. Tá bom? Então, hoje eu vou trazer uma palavra nova. Vocês já ouviram falar em iconografia? Eita, é uma palavra bem grande, ó. Iconografia. São 6 sílabas. E aí, será que vocês já ouviram falar sobre isso? O pessoal que está no chat, né, o Lázaro, a Nicole, a Isabela, que estiver participando, pode dizer, o que você pensa sobre isso? Já ouviu essa palavra alguma vez na vida? Ou será que ela parece de outro mundo? Fala aí para mim, através do chat com a professora Esther, que ela vai dizer, tá? Enquanto isso você vai pensando, né? Hoje é uma aula de arte, mas é uma aula de arte um pouco diferente. A gente sempre coloca música, né? Hoje não tem música, tá? Hoje vai ser diferente, pois é. Mas tem nada não, nas próximas aulas já vai ter. Porque arte não é só música, gente. A arte é uma série de coisas super legais. Ela tem vários tipos de linguagens que a gente chama, né? Então a gente aproveita também e desfruta de cada uma dessas linguagens que existem na arte. Isso é que é maravilhoso, né? É a diversidade, a quantidade de coisas que a gente fala aí sobre arte. Então, vamos lá. E aí, será que você já pensou sobre isso? Iconografia. O que será que significa isso aí? Será que isso tem a ver com arte? O que é que isso tem a ver, por favor? E aí, será que tem alguma coisa, professora Esther? Tem tudo a ver, viu, professora Sandra? Inclusive, o ano passado a gente trabalhou um pouco sobre iconografia, observando as imagens que a gente utiliza muito como recurso no nosso celular, nos aplicativos que a gente tem no celular, nos aplicativos de mensagem. Se liga aí. Isso, olha, professora Esther também é cultura, né? Chegou aqui a falar em arte, né? É uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo que vai aprendendo, que vai conhecendo, né? Com o tempo. Então vamos lá, vamos falar de iconografia. Olha aí. Então, iconografia é um repertório de imagens próprio de uma obra, gênero de arte, artista ou período artístico. Então, tudo que a gente fala sobre arte e de imagem, né, essa arte que envolve imagens, a gente está falando em iconografias, tá? Como ele está dizendo aí, ó, tudo que tem a ver com um artista, que tem a ver com o gênero de arte, é um determinado período artístico. A gente sabe que, dependendo do período em que aquela arte aconteceu, né, ou que aquele artista se tornou famoso, o período influencia a arte daquela pessoa, né, o método que ele vai usar para fazer as pinturas. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre a iconografia da nossa cidade, a cidade do Recife, tá? Então, olha aí um detalhe. Gravuras, pinturas e desenhos captam as mudanças nas paisagens das duas cidades, no caso Olinda e Recife, ao longo dos séculos. A iconografia está ligada à arte, história e a várias outras ciências, sendo de muita importância para o desenvolvimento de estudos nessas áreas. Gente, olha, essa questão da iconografia, além de ser uma palavra super grande, né? Ela é muito importante, como falei, para outras ciências. Por quê? A arte, ela acaba revelando, né, as mudanças que aconteceram com o decorrer da história. Exatamente, a gente vai ver, e aquilo que eu falei, cada período, ele vai influenciar na obra daquele determinado artista. Então, cada período é influenciado. As técnicas mais utilizadas da época. Então, tudo isso vai mexer com o trabalho do artista.
A gente vai ver um pouquinho agora. Ó, Olinda e Recife, que são chamadas de cidades irmãs, tiveram suas histórias entrelaçadas desde os primeiros anos de sua fundação, ainda na metade do século XVI. Quer dizer, lá por 1500 e pouco ainda, a gente já tinha, né, nós estávamos intimamente ligados nessas duas cidades. Vamos conhecer algumas imagens retratadas por artistas, certo? De vários períodos. Então, a gente vai começar aí com essa ilustração que tem ao lado, do cartógrafo português Luís Teixeira. Ele foi a primeira pessoa que fez um mapa das cidades. Esse mapa entre 1583 e 1585. Então, até um mapa, veja como ele era desenhado, né, naquela época. É muito diferente dos mapas de hoje. Ele busca, de uma forma artística, né, a gente pode dizer assim, retratar a ideia que existia de Recife e de Olinda. Ora, a gente sabe que Recife era um pequeno povoado de Olinda, um porto muito importante, mas que era também um pequeno, fazia parte, né, da cidade de Olinda naquela época, da vila de Olinda. Quando começou tudo, Olinda era uma vila, tá? Então veja, é o que a gente está dizendo aqui. A iconografia, né, que é essa coisa da arte, ela está ligando, né, as várias áreas de conhecimento. A gente já falou aqui, mostrou os numerais, né, que no caso foram os anos em que foi feito esse mapa aí, que provavelmente foi feito. A gente está mostrando um pouco de história, que tem tudo a ver, a gente vê as modificações que aconteceram desse mapa para hoje, né, e a gente também está falando de arte. E interessante, viu, professora Sandra, voltando para aquele mapa, é que a gente percebe que ele está todo desenhadinho. Isso. E quando a gente faz a leitura do mapa, não é? A gente faz a leitura das imagens, não é? A iconografia, não é? Leva a gente a fazer essa leitura da imagem. A gente consegue perceber o que é que a gente tem ali naquele mapa através das imagens, faz uma leitura das imagens. Exatamente. Muito interessante. Exatamente. E assim a gente vai aprendendo, né? Que você olha a imagem, você vê, compara, né? Faz as comparações e a gente aprende. Ó, dando um pouco um salto lá na frente, né? A gente vai para o Pernambuco holandês. Foi na época da ocupação holandesa. E também existiram várias obras que tentaram retratar o governo holandês. Ele trouxe para cá, é uma característica do Maurício de Nassau, ele trouxe vários artistas, cientistas, que também trouxeram a sua arte para cá. Então, de várias formas, eles tentaram retratar a nossa cidade daquela época. E é graças a esses documentos que a gente conhece um pouco de como era. Olha só essa imagem aqui, como é diferente, né? Então nós temos aí o bairro da Boa Vista, no século XVII. Gente, isso é uma pintura. Olha que coisa mais linda, né? Um dos pintores, né, destacados, nós temos aí, ó, Friedrich Hendrick. Na verdade, é um quadro de Franz Post, que era um artista, né? Então, ele fez o Franz Post, ele retratou várias situações das pessoas daquela época. Então, olha como era diferente a Boa Vista daquela época para hoje, né? Era muito, muito tranquilo, né, naquela época, né? Diferente desse movimento que nós temos hoje na nossa cidade. Se a gente for analisar as duas imagens, não é? A imagem que a gente tem aí é a imagem atual, a gente vai verificar as mudanças, não é? Com certeza. Olha como a arte tem esse poder, né, de retratar para a gente também essas modificações que ocorreram, né, no ambiente. Exatamente. É muito rico, né? A arte é para tudo, gente. A arte é para tudo. E a gente segue. Olha o Porto do Recife, como era também antigamente. Isso é uma representação artística, né? Um mapa, uma representação artística do Porto de Recife. Olha a diferença, né? Aí vamos avançar um pouquinho. A Cruz do Patrão. Quem já viu esse monumento que existe lá? Então, se você não conhece, dá uma olhadinha, né? Vai lá conhecer um pouquinho a nossa cidade. E aqui é uma representação, um desenho da Cruz do Patrão. Isso aí foi feito a bico de pena, esse desenho, por um pintor, desenhista e ilustrador chamado Manuel Bandeira. Então, Manuel Bandeira, que não é o poeta, né, não é o poeta Manuel Bandeira, é outro, de 1900, e ele morreu em 1964.
Então, ele mostra aí, ó, esse monumento, a Cruz do Patrão, ele balizava a entrada dos navios no Porto do Recife. Então, graças a esse monumento aí, as pessoas sabiam que estava se aproximando o porto, né? Então, que era um momento já de atracar as suas embarcações. É interessante o seguinte, com a expulsão dos holandeses aqui, a gente falou um pouco sobre a parte dos holandeses, né? Que eles dominaram um pouco o nosso estado. Com a expulsão deles e o domínio português, o registro das cidades voltou a diminuir. Esse registro de arte, das pessoas pintando, né, e desenhando as partes da nossa cidade, ele diminuiu bastante. Mas não se extinguiu totalmente. Então, ele diminuiu, mas não parou de vez. Até porque, como a gente falou, naquela época não existia máquina fotográfica, não existiam celulares, não existia uma série de coisas que nós temos hoje para retratar. Então, o lápis, a pena, o carvão, eram materiais muito utilizados nessa época para retratar. Vamos ver outras duas obras de arte aqui. Olha só, um antigo paisagismo da Praça da República, com o Teatro de Santa Isabel, em uma gravura de Luiz Krauss. E ali, ó, a Rua do Imperador do Recife. Olha só, a gente já vê a diferença, a forma como as casas eram construídas, né? Os prédios, era tudo bem mais tranquilo. A gente segue também com outra obra de arte, aí já bem mais para frente, bem mais moderno, uma pintura de Lula Cardoso Aires retratando o carnaval no Recife. Então, os foliões confundem-se com prédios do centro do Recife. Então, veja só a forma como o artista viu, né? A alegria das pessoas, o colorido das pessoas, com a quantidade de prédios que existia já nessa época, quer dizer, bem mais moderna e bem mais para frente, da nossa cidade. Então, veja como ele resolveu retratar aí. Fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem hoje retratar o seu bairro, o lugar onde você mora, a sua rua, de que forma você ia retratar? Será que você ia colocar nessa arte? O que você ia destacar? E o que você mais gosta? Porque geralmente o artista, ele coloca um pouco do que ele pensa, né? Do que ele mais gosta. É diferente, por exemplo, de outro artista. Cada pessoa tem uma forma de pensar. E ela expressa muito isso na arte, né? Então, fala aí para mim, através do chat, se você quiser participar. Diz, como é que você colocaria, o que você mais destacaria no seu bairro, na sua cidade? Ou até na cidade do Recife mesmo, o que você mais gostaria de retratar? Pense e responda aí para a gente. Olha, professora Sandra, eu já vou trazer aqui a participação das crianças aqui no chat. Vamos lá. A gente tem Lázaro, Isabela e Nicole, não é? Bem animados com essa aula. E, inclusive, Isabela disse que aprendeu a fazer o olho mais bonito do mundo. Que chique. E Lázaro disse que colocaria, né, no desenho dele, né, da rua dele, a praça. Então, essa praça deve ser bem bacana, bem interessante, não é? Com locais assim que você pode se divertir, brincar, correr, não é isso, Lázaro? Onde é que você mora, Lázaro? Fala aí pra gente, qual é o teu bairro? Fala aí pra gente. Deve ser bonito mesmo, de repente a gente pode até conhecer, né? Ó, no século XXI, quer dizer, agora na nossa época, os artistas retratam as mudanças ocorridas durante o crescimento da nossa cidade. O desenho de Kilian Glasner mostra luzes dos prédios na zona norte do Recife. Então, isso aí também é uma obra de arte, né? No caso, Kilian Glasner, ele mostrou essa questão das luzes, do movimento dos prédios. Vê que legal. Gente, nossa aula está chegando ao final. Então, muito agradecida estou pela presença de vocês, né? Muito obrigada pelo carinho, por vocês estarem aí. E vamos continuar participando aí. Desejo para vocês um dia super feliz e agradeço também a professora Esther por ela estar aqui com a gente hoje. E vamos mandar um beijão para a professora Keise. Keise, fica boa logo, ó. Beijão para você e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu.